professora Fernanda, sou professora da Escola José Augusto Ribeiro. Estou aqui para gravar uma aula de matemática para o nosso canal PIJAR no YouTube. Tá? O objetivo da nossa aula de hoje é compreender os números inteiros como a ampliação dos números naturais. Para quem não lembra, o conjunto dos números naturais são aqueles primeiros números que a gente aprende na escola. Número 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 e assim por diante. Se a gente parar para refletir, esses números, por vezes, não são suficientes para representar todos os valores que aparecem no nosso cotidiano. Então, existem situações em que são necessários ampliar esse conjunto. E aí surgiu, então, a ideia do conjunto dos números inteiros. Mas, afinal, quem são os números inteiros? Olhando aí na tela, vocês vão poder perceber que o conjunto do número inteiro são formado pelos números negativos, pelo zero e pelos números positivos. Então, um exemplo de um conjunto dos números inteiros seria um conjunto formado pelo número menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O zero, que é um número neutro, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo e assim por diante, tá? Então, a esse conjunto que contém números negativos, contém o zero e contém os positivos, a gente chama de conjunto dos números inteiros. Vamos analisar a seguinte situação. Um termômetro em uma certa cidade marcou 10 graus acima de zero durante o dia. E à noite e na manhã seguinte, ele marcou 3 graus abaixo de zero. Qual que é a relação dessas temperaturas com os números inteiros? Então, quando a gente fala de números acima do zero, a gente está se referindo aos números positivos. E quando a gente fala dos números abaixo de zero, são os números negativos. Veja aqui nessa tabelinha. 10 graus positivos, 10 graus acima de zero. Menos 3 graus abaixo de zero. Chamamos números negativos a todos que estão abaixo do zero. Ou seja, são os números menores que zero, tá? E como que nós escrevemos esse número negativo? Como que a gente representa ele? Através de um símbolo, deste símbolo de menos, que é o que diferencia ele dos positivos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dívida de R$5, eu posso escrever menos 5, ou menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, variando de situação para situação. Quando um número não leva sinal, a gente entende que ele é positivo. Então, a escrita 6 equivale à escrita mais 6, ou mais 12, que também equivale a 12. Nós podemos representar dessas diferentes formas. Vamos ver um exemplo de situação do nosso cotidiano em que os números negativos aparecem. Tá? Então, aqui tem dois colegas conversando em diferentes regiões. E a moça fala, aqui a temperatura está 10 graus positivos, como a gente pode ver aqui na letra A. Já para o rapaz, a temperatura está 10 graus negativos, ou seja, como aqui na letra B, menos 10 graus. Tendo números positivos e números negativos, a gente consegue fazer uma comparação e uma ordenação desses números. Ou seja, ordená-los na ordem crescente, decrescente. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa reta numérica. O zero é o marco inicial, tá? À direita do zero, nós temos os números positivos e à esquerda, os números negativos. Se eu fizesse a seguinte pergunta, que temperatura é mais baixa? Menos 5, menos 2 ou mais 2 graus Celsius? Então, o que a gente tem que pensar? Que todo número positivo, ele é maior que os números negativos. Que o zero também é maior que os números negativos. E como é que eu faço, então, para saber, dentre os números negativos, quem é o menor? Os números crescem da esquerda para a direita. Um número é tanto maior quanto mais à direita se encontrar, ou quanto mais próximo do zero ele estiver. Então, assim, a gente tem que o menos 5 é menor que o menos 2, que é menor que o mais 2. Então, dessas temperaturas, a mais baixa é o menos 5 graus. A reta numérica
é um instrumento fundamental para a gente fazer essa ordenação dos números inteiros. Ajuda bastante, porque a gente percebe que os números vão crescendo da esquerda para a direita. Eu coloquei aqui uma situação-problema para a gente já aplicar esses conhecimentos que a gente adquiriu agora dos números negativos. Vou fazer a leitura com vocês. O freezer de uma geladeira é o compartimento utilizado para gelar alimentos e bebidas em um ritmo mais acelerado. Muitas vezes as pessoas utilizam esse compartimento para congelar alimentos, aumentando assim a durabilidade deles. A gente sabe que no freezer o alimento tem uma duração maior. Em uma geladeira, o freezer diminui a temperatura do alimento em 2 graus Celsius por hora. Ou seja, a cada hora que passa, a temperatura do alimento diminui 2 graus Celsius. Se um alimento que se encontrava a 10 graus Celsius for guardado nesse freezer, determine qual a temperatura do alimento após 4 horas, após 5 horas e após 6 horas de permanência nesse freezer. Vamos ver como a gente faria para resolver esse exercício? Para encontrar a temperatura desejada, basta diminuir 2 graus Celsius da temperatura inicial do alimento, que se a gente for lembrar é 10 graus, a cada hora, até chegar no tempo desejado. Então aqui tem uma tabela que vai ajudar a gente fazendo esse cálculo hora por hora. Então, no tempo zero, que foi o tempo em que o alimento foi colocado no freezer, a temperatura do alimento era 10 graus Celsius. Passada 1 hora, a temperatura diminuiu 2 graus e passou a ser 8 graus Celsius. Passada mais 1 hora, diminuiu mais 2 graus e ficou com 6 graus Celsius. Passada 3 horas, a temperatura caiu para 4 graus Celsius. E, por fim, passado 4 horas, a temperatura então é de 2 graus Celsius. Foi diminuindo de 2 em 2 até chegar em 2 graus Celsius. Mas a gente também queria saber, após 5 horas no freezer, qual seria a temperatura. Se após 4 horas a temperatura era de 2 graus Celsius, passada mais 1 hora, a temperatura diminuiu para 0 graus. Deixa eu arrumar aqui que eu tô caindo para fora do vídeo. E a última pergunta era após 6 horas no freezer. Então, após 5 horas, o alimento já tinha uma temperatura de 0 graus Celsius. Se ele for diminuir mais 2 graus Celsius, a gente percebe que no conjunto dos números naturais nós não vamos encontrar a resposta, pois a resposta seria menos 2, que é um número inteiro negativo. Então, após 6 horas no freezer, o alimento já vai estar com uma temperatura negativa de menos 2 graus Celsius. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu coloquei aqui uma sistematização dos principais conteúdos vistos nesta aula. Temos que números naturais são representados pelo conjunto n e pode ser expresso como 0, 1, 2, 3, 4, 5, seguido de infinitos números. Já os números inteiros, nós utilizamos a letra Z para representar e ele pode ser expresso dessa forma. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, é o conjunto dos números naturais acrescido dos números menores que 0. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho do que são os números negativos e aonde eles são aplicados no nosso cotidiano. Na próxima aula, a professora Rose vai ensinar para vocês como é que faz para trabalhar com os números negativos, para fazer cálculos envolvendo os números negativos. Um beijo e até a próxima!